Olá, eu sou o Lincoln Oliver, seja bem-vindo a mais um vídeo da Academia BPRO e hoje eu vou te ensinar como você, em apenas uma aula, sair do zero no Power BI e criar um dashboard completo, mesmo sem saber nada de Excel, mesmo sem saber nada de programação ou até mesmo já ter tido contato com o Power BI antes. E você vai ver que é muito simples, muito fácil você criar os seus primeiros gráficos saindo do zero, desde lá instalando o Power BI, mesmo sem nenhum conhecimento prévio. E se você já está animado para esse conteúdo, não se esquece de deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal para receber mais novidades como essa. Então agora chega de papo e vamos nessa! Então hoje finalmente você vai aprender a sair completamente do zero do Power BI, desde aqui sem estar com o Power BI instalado na máquina até o seu primeiro dashboard em pouquíssimo tempo. E a gente vai ver como é fácil começar a trabalhar com o Power BI, não precisa saber nada de fórmula, nada de programação, não precisa ter conhecimento prévio em Excel para você montar o seu primeiro dashboard e dar seus primeiros passos aqui com essa ferramenta incrível que a Microsoft desenvolveu. Então eu estou aqui na página inicial do Google. O que a gente vai fazer aqui é procurar Power BI para a gente poder instalar o Power BI na nossa máquina. Então a gente pode vir nesse site aqui, powerbi.microsoft.com. Esse site aqui de cima é o mesmo site, só que isso daqui é um anúncio. Então eu vou clicar aqui no primeiro que não é um anúncio, porque isso aqui pode me levar para alguma página um pouquinho diferente. Clicando aqui a gente vai para a página oficial da Microsoft. E aqui a gente já tem algumas opções, algumas informações sobre essa ferramenta. Mas se a gente quiser baixar de fato, a gente vai vir aqui em Produtos e Power BI Desktop. O Power BI ele tem vários serviços diferentes, a maior parte deles tem a ver com serviços em nuvem, com publicar dashboards na rede da Microsoft, na nuvem da Microsoft, para você acessar esse dashboard de qualquer lugar. Mas o que interessa para a gente agora é a gente construir o nosso dashboard do zero na nossa máquina de maneira totalmente gratuita. Então o que a gente vai vir é na opção Power BI Desktop, que é justamente a opção para a gente instalar o Power BI na nossa máquina. E aqui ele já me mostra algumas informações bacanas sobre o Power BI, ele já dá um exemplo aqui de dashboard para a gente, e aqui a gente pode clicar em faça o download gratuitamente. O Power BI ele só pode ser instalado numa máquina Windows, tá? Então se você estiver usando um Mac, você vai ter que usar um aplicativo para ter uma máquina virtual que simule um Windows ou algo do tipo, tá? E ele já automaticamente entende aqui que eu tenho uma Microsoft Store instalada no meu PC. Então ele vai perguntar se eu quero abrir a Microsoft Store, que é justamente onde a gente vai baixar o Power BI. Ele já vai trazer aqui para mim e aqui ele me daria a opção de instalar. Se você não tiver a Microsoft Store, pode ser que ele gere o arquivo executável no seu computador e aí depois é só você ir lá executar esse arquivo e ele vai instalar o Power BI para você. Ou se você vier aqui direto na Microsoft Store, só clicar no botãozinho aqui de instalar e tá pronto a ferramenta para você começar a utilizar. Outra opção que a gente tem aqui é instalar o Power BI em outros idiomas ou outras versões. Você pode vir aqui em veja as opções de download de idioma. Ele vai levar a gente para outra página e aqui é só escolher o idioma que você quer e fazer o download. E aqui ele também dá alguns detalhes sobre o que é necessário, o que é importante e é recomendado ter na hora que você estiver instalando o Power BI. Aqui a gente poderia escolher o download também, escolher a versão aqui que a gente quer e só baixar aqui, ele ia gerar o arquivo para a gente na nossa máquina e a gente só executar esse arquivo. Uma vez instalado o Power BI, a gente vai abrir então esse programa. Então coloquei aqui para abrir no meu computador para a gente começar a ver a carinha dele e já partir para fazer o nosso primeiro dashboard. Pronto, o Power BI abriu, ele já me mostra aqui
algum dos últimos relatórios que eu abri no meu computador, alguma informação geral aqui sobre Power BI, ele me mostra que eu estou logado aqui na conta da Microsoft. Isso não é importante para você agora, tá? Mas ele já me dá uma tela de introdução inicial aqui, a gente pode fechar essa tela e essa é a carinha da nossa querida ferramenta Power BI para a gente construir dashboards 100% interativos e importantes para análise de dados. E o exercício que a gente vai fazer agora, você vai ver que é muito fácil e simples a gente construir um dashboard do zero. E para isso, a gente vai usar um conjunto de dados da própria Microsoft. Então, aqui no meu Power BI, eu já tenho algumas opções para importar, ou seja, para trazer dados para dentro do Power BI. Ele me deixa usar um formulário Excel, ele me deixa usar dados de SQL Server, ele me deixa colar dados de uma tabela em branco, ele também me deixa experimentar um conjunto de dados de exemplos, que são dados que o próprio Power BI vai gerar para você utilizar aqui como treinamento. Além disso, a gente tem aqui a função obter dados, que ele mostra uma lista mais completa de fontes de dados que você pode utilizar, e se você clicar aqui em mais, ele vai te mostrar uma lista gigantesca de todas as fontes de dados com o qual Power BI consegue se conectar. Pasta de trabalho Excel, texto CSV, XML, JSON, pasta do SharePoint, é uma infinidade de opções para você utilizar. E para você sair do zero muito rápido, a gente vai usar esses conjuntos de dados de exemplo que a gente tem aqui. Eu vou colocar aqui carregar dados de exemplo e ele vai gerar automaticamente um relatório aqui para mim. A gente vai clicar aqui no Financials, ele está simulando como se a gente estivesse abrindo uma planilha Excel, como se a gente estivesse importando o arquivo Excel. Eu seleciono aqui qual abinha que eu quero trazer. Nesse caso é a Financials e a gente vai colocar em carregar. Automaticamente ele já vai começar a levar os meus dados aqui para o Power BI e agora a gente vai ver algumas coisas interessantes. Mas a gente não vai fazer a importação exatamente dessa forma. Eu quero que você aprenda de fato, eu quero que você consiga aplicar isso no seu dia a dia. Não adianta você tentar aplicar sempre com um conjunto de dados de exemplo. Não é exatamente assim que você vai fazer quando estiver importando o seu Excel lá para o Power BI. Então eu gerei essa base de dados aqui. Aqui no meu painel principal, eu já tenho algumas seções aqui que eu posso utilizar, que é a parte de campos, onde ficam todas as minhas bases de dados. E aqui, quando eu abro uma base de dados, clicando nessa setinha aqui, ele mostra para mim cada uma das colunas e ele já dá um sinalzinho aqui de que informação tem em cada uma das colunas. Então, quando ele tem esse íconezinho aqui de soma, é porque é uma coluna numérica. Quando ele tem um calendáriozinho, é porque é uma coluna de data. E quando ele não tem o ícone, é porque é uma coluna de texto. E aqui em visualizações eu já tenho alguns ícones que me mostram que eu posso criar os meus primeiros gráficos. A gente não vai tocar nisso ainda. E aqui eu tenho a área do meu dashboard, meu Canva aqui. Eu tenho a minha área dos meus dados, que eu posso ver aqui a minha tabela, ver as informações nela. E eu tenho a área do modelo, que é só para quando você estiver trabalhando com várias e várias planilhas. A gente não vai explorar isso aqui ainda. Então eu vou voltar aqui para a área de dados e vou clicar com o botão direito aqui. Por quê? Porque eu quero copiar essa tabela aqui e eu quero levar ela para o Excel. Para eu poder te mostrar na prática como você importa um Excel de verdade do zero e não simplesmente um conjunto de dados do Power BI. Para você fazer esse exercício, você pode fazer tanto da forma usando o conjunto de dados de exemplo, como a gente viu aqui, ou a gente vai deixar o link aqui para você baixar esse Excel aqui que você viu. Se você quiser fazer esse mesmo processo que eu estou fazendo aqui para você não ter que baixar, você também pode fazer isso. É só copiar os dados e colar ali numa planilha em Excel, que você vai ter a mesma coisa que eu tenho aqui. Então colei aqui no Excel, renomeei ele, salvei ele e vou fechar. E agora eu vou importar esse Excel para dentro do Power BI. E se você não quiser ter esse trabalho, o link para você baixar esse Excel vai estar aqui na descrição também. Lembrando que esses são dados da própria Microsoft que ela fornece para a gente começar a navegar e explorar a ferramenta do Power BI.
Então vou vir aqui nessa base que eu tenho atualmente, vou clicar nesses 3 pontinhos e vou colocar excluir do modelo, porque eu não quero mais essa base aqui, eu vou importar minha própria base, que agora é o meu Excel. E para eu importar um Excel, eu posso clicar aqui, importar dados do Excel, eu posso clicar aqui, pasta de trabalho do Excel, e eu posso vir em obter dados, e aqui eu também tenho pasta de trabalho do Excel. Então, para você não esquecer, tem praticamente todo lugar aqui onde que você importa uma pasta de trabalho do Excel. Agora é só escolher a sua planilha, no nosso caso é essa que a gente acabou de salvar, e ele vai listar todas as abas que eu tenho dentro dessa planilha. Se eu quiser ter uma prévia de cada aba, é só eu clicar em cima do nomezinho dela, ele vai mostrar aqui para mim quais são os dados que eu tenho nessa aba. E aí, se for essa aba mesmo que eu quero importar, ou se tiver mais de uma, é só eu clicar aqui, selecionar tudo que eu quero trazer para dentro do Power BI e a gente vai lá para transformar dados. Por quê? Agora a gente tem uma segunda etapa aqui para a gente fazer o nosso dashboard, que é verificar a qualidade dos dados. E qual é a primeira coisa básica que você tem que verificar, tá? Se esses dados têm mais informações do que você precisa, tá? Então, se eles têm mais informações do que você precisa, é só você remover as colunas aqui. Você pode clicar na coluna que você quer e pode clicar em remover colunas e pronto, você já tirou um dado dali, uma coluna inteira. Isso é bom para a gente otimizar a velocidade do nosso Power BI, tá? Isso é uma coisa muito importante porque geralmente a gente trabalha com muitos dados e quanto mais a gente puder otimizar a utilização desses dados, melhor ali para o nosso dashboard. A segunda coisa que você vai verificar é se tem alguma linha acima ali da sua base de dados, se você tem alguma linha acima do seu Excel que ele está trazendo a mais. Se a sua tabela começa no meio do seu Excel, na linha 3, na linha 2, pode ser que ele traga aqui essas linhas a mais. E você vem aqui em remover linhas e ele vai remover as linhas que você quer. É só pegar, remover linhas principais, ele vai remover aqui as primeiras linhas, ou no caso, se tiver algo além da sua tabela, além da sua base, você também pode remover as linhas inferiores. E a terceira coisa, o grande importante aqui pra gente, é o tipo de dados. O tipo de dados é como o Power BI classifica cada coluna aqui da nossa base de dados. Então, basicamente, ele pode classificar em texto, em número, em data e coisas afins. A gente consegue checar o tipo de dados olhando o íconezinho aqui do lado do nome de cada coluna. E se a gente clicar em cima desse íconezinho, a gente vai conseguir ver todos os tipos de dados que o Power BI consegue entender e classificar. Esses tipos de dados são muito importantes para que o dashboard funcione corretamente. Então, se eu quiser fazer uma soma, se eu quiser fazer uma multiplicação, preciso que meus tipos de dados sejam classificados como números. Se eu quiser fazer alguma verificação em um texto, eu preciso que o dado esteja classificado como texto, senão meu dashboard não vai funcionar adequadamente. Então, a gente vai checar aqui. Muitas vezes o Power BI acaba se enganando na classificação de tipos de dados, tá? E é muito importante que você tenha uma regra em mente quando você estiver checando isso aqui, tá? Toda vez que você tiver um código que for um código numérico que represente uma informação que não é de fato um número, por exemplo, nota fiscal, número de celular, CPF, RG, pedido de compra, pedido de venda, todas essas informações, todos esses códigos são coisas numéricas, são de fato números, mas aquele número ali não representa um valor de fato. Ele representa uma informação, um código. Toda vez que você tiver esse tipo de código no Power BI, você não vai classificar isso como número, você vai classificar isso como texto, porque isso vai te poupar muito trabalho e estresse no seu Power BI, tá? E de resto aqui a gente vai checar se as informações estão adequadas. Então, minha coluna segmento, ela tá com o símbolozinho aqui do texto, que é esse ABC. A minha country também, que é o meu país aqui. Meu produto tá como texto. Meu discount kit band também aqui tá como texto. As unidades vendidas estão como números decimais, que é esse 1.2. O preço de fábrica tá como número inteiro, que é esse 123. Preço de venda também. Venda bruta também, desconto
como número decimal, venda como número decimal, aqui como número inteiro, número decimal, minha data está classificada como data, o número do mês está como número, o nome do mês está como texto e o ano está como número. Tudo aqui está ok. Se não estivesse ok, a gente ia vir aqui nas colunas que estivesse com algum tipo de problema e simplesmente clicar aqui para qual eu quero alterar e eu vou colocar aqui só substituir atual e pronto. Ele já fez a modificação aqui muito simples e muito fácil para a gente. Agora a gente vai trocar de volta para o que estava antes, porque a gente não quer interferir aqui no nosso relatório. E está pronto aqui, sua base de dados está preparada para a gente começar a trabalhar com Power BI. Mais um detalhe que a gente vai ver aqui, eu só vou renomear aqui o nome dela, posso renomear aqui pela propriedade ou posso renomear aqui pela consulta, só dar um duplo clique, ele vai abrir a caixinha de renomear, a gente vai botar aqui Financials, porque a gente quer saber do que se trata esse relatório, essa abinha, e normalmente ele pega o nome da aba lá no Excel. Agora a gente vai em fechar e aplicar e a gente vai começar a carregar esses dados de fato para dentro do Power BI. Então ele trouxe aqui de volta na parte de campos a minha tabela Financials. Se eu abrir aqui, eu já tenho aqui todas as colunas da minha tabela que a gente acabou de importar para o Power BI. E agora você vai ver que é muito fácil a gente criar o nosso primeiro dashboard aqui com poucos cliques. A gente está com o nosso dashboard montado. O que você precisa fazer para começar a criar seu dashboard? Basicamente, você vai escolher qual o gráfico aqui que você quer utilizar. Então, por exemplo, o gráfico de barras, eu vou selecionar ele aqui e ele já criou aqui o espaço do gráfico no meu Canva, na minha tela em branco aqui que eu vou trabalhar. Então, posso redimensionar o meu gráfico aqui, colocar ele onde eu quiser aqui. E basicamente, quando eu tenho um gráfico selecionado, quando eu tenho a área de um visual selecionado, ele traz aqui para mim na parte de visualizações as configurações desse gráfico. Então eu posso usar as minhas colunas aqui, muito parecido com aquilo que a gente tem lá no Excel, que é a tabela dinâmica. Se você conhece, você já vai estar um pouco mais familiarizado. Se você não conhece, está tudo bem. Basicamente eu tenho, cada campo aqui representa uma informação no gráfico e eu vou trazer esses campos aqui e colocar eles aqui. Então, eu quero o eixo Y como a coluna Sales, ele já vai trazer uma informação aqui com o valor de vendas, e eu quero o eixo X como a coluna Country. Então, ele já trouxe aqui para mim automaticamente as vendas por país sem esforço algum. A gente já criou o nosso primeiro gráfico em menos de 1 minuto, com basicamente 3 cliques aqui, tá? E aí a gente começa a brincar e navegar nessas opções. Eu posso dar um Ctrl C e um Ctrl V nesse gráfico para colar ele aqui embaixo e modificar esse outro aqui alterando essas colunas. Ou então eu posso criar um gráfico do zero aqui. Eu posso pegar esse gráfico de área aqui, ele já trouxe aqui para mim. E agora eu vou trazer aqui o segmento para o eixo X e vou trazer aqui de novo o Sales para o eixo Y, e ele já trouxe aqui para gente. Então tá aqui bonitinho, e ao invés de usar o segmento aqui no eixo X, eu também posso usar ele aqui na legenda para ver ele um pouco diferente. E ele trouxe aqui os segmentos na legenda, e eu posso agora também pegar a coluna Date e trazer aqui para o eixo X, e ele vai me mostrar a venda de segmentos ao longo do tempo. Então eu tenho aqui o ano de 2013, 2014 e observem que ele criou aqui uma mini hierarquiazinha para eu poder navegar nesse visual por ano, trimestre, mês e dia. E se eu quiser fazer essa navegação, basta eu clicar nessa setinha aqui e ele vai abrir para mim a informação que eu quero por trimestre, mês, dia e ano. E se eu quiser voltar para o consolidado aqui, é só clicar na setinha de cima e ele volta e eu começo a poder interagir automaticamente aqui com a minha informação. Uma outra coisa super bacana do Power BI é que quando você interage com o gráfico, o outro automaticamente é filtrado em relação a ele. Então, se eu quiser ver aqui embaixo só as vendas do Canadá, por exemplo, ao longo do tempo, eu posso clicar aqui em Canadá e aqui embaixo já vai se filtrar automaticamente em relação às vendas
que eu quero ver aqui embaixo. E aí eu posso ir analisando a variação de segmento aqui de venda ao longo do tempo por cada um dos segmentos que eu tenho aqui. Olha que bacana que a gente já está criando em pouquíssimos cliques no Power BI. Se eu quiser ainda formatar esse gráfico, basta eu selecionar ele aqui e aqui em cima eu tenho um painel de formatação. É só eu clicar aqui, eu tenho todas as opções de formatação que eu preciso aqui. Eu só preciso navegar aqui e achar a opção que eu quero. Então, se eu quiser centralizar esse título, por exemplo, eu posso centralizar ele aqui. Estou em geral, vou em título. Posso escolher aqui efeitos também, tirar a tela de fundo, por exemplo, e coisas desse tipo. Posso vir aqui em legenda, tirar o título da minha legenda. Posso pegar aqui o texto da minha legenda, olhar aqui a posição dele, superior central, já tirei aqui. E agora eu vou aqui no eixo Y e também eu vou tirar aqui o meu eixo Y. Primeiro eu vou tirar o título dele e depois eu vou tirar o meu eixo Y aqui. E agora eu posso também colocar um rótulo de dados aqui para o meu gráfico ficar um pouquinho mais bonito. Ele ficou aqui um pouquinho esquisito, então na verdade a gente vai tirar ele daqui e vai ativar o eixo Y de volta. Mas eu vou fazer essa mesma coisa aqui, então eu vou tirar o eixo Y daqui e aqui sim eu vou colocar o rótulo de dados, que aqui sim ele fica mais visual para a gente. No título aqui eu também vou centralizar e agora a gente pode partir para outras informações aqui. Eu vou tirar o título do eixo Y aqui também e eu vou tirar o título do eixo X aqui também. Agora já temos dois gráficos aqui. A gente pode fazer mais algumas brincadeiras aqui. Eu vou criar um novo gráfico aqui, dessa vez aqui com as barrinhas deitadas, e vou colocar dessa vez aqui o valor por produto. Então, trazendo aqui o produto para o eixo Y e aqui o valor de vendas para o eixo X. Eu já tenho o valor de vendas por produto aqui. Eu também posso navegar nessas informações e vocês vão ver que ele filtra aqui as informações por produto. Isso me traz uma análise, um poder de análise muito grande, muito fácil da gente utilizar. E aqui já está começando a ficar pronto o nosso dashboard. E para ficar melhor ainda, o que a gente vai fazer agora é basicamente incluir aqui algo mais visual, algo mais bacana para impressionar de fato aquela pessoa que está utilizando esse dashboard. E para deixar esse dashboard bem bacana e bonito, a gente vai adicionar um plano de fundo, um template nesse dashboard. Como é que a gente faz isso? Eu venho aqui, cliquei aqui na tela em branco para não ter nenhum visual selecionado e vou aqui na parte de formatação. E aqui eu tenho algumas coisas aqui do meu dashboard. Eu posso colocar aqui, por exemplo, uma tela de fundo. Eu posso trazer uma imagem aqui do meu computador. Então, eu vou pegar uma imagem aqui do meu computador. Ele aparentemente não trouxe nada. E agora vem o pulo do gato. Eu vou trazer essa transparência aqui embaixo para 0 e ele já mostrou aqui para mim agora o meu dashboard. E aí eu vou posicionar aqui o meu gráfico dentro aqui das minhas delimitações desse plano de fundo que eu tenho e vocês vão ver que meu dashboard agora está pegando uma carinha muito mais profissional e bacana. Olha só que legal, já está o nosso dashboard aqui. A gente vai diminuir um pouquinho aqui também. E ver se isso aqui já não está com uma cara muito mais profissional. E a gente está fazendo tudo isso em pouco menos de 30 minutos. Já está tudo pronto aqui para a gente. Agora a gente vai analisar aqui. A gente vai colocar uma caixa de texto aqui em cima e colocar aqui análise dashboard de análise de vendas. Só para a gente ter um título aqui no nosso dashboard. Eu vou aumentar um pouquinho a letra aqui e vou colocar ela em branco. Ele já está aparecendo aqui. Eu preciso tirar o fundo dessa formatação aqui. Então, selecionando a formatação, basta eu vir aqui
em efeitos e tela de fundo, eu tiro essa tela de fundo e pronto, já está aqui pra gente. Pronto, o título do nosso dashboard. E agora a gente pode brincar um pouquinho mais, a gente pode fazer uns cartões aqui para trazer informações consolidadas aqui para o nosso dashboard. Então vou colocar um cartão aqui, vou trazer aqui o campo Sales, ele já trouxe a informação aqui para mim de vendas, e vou tirar o plano de fundo. Vou colocar aqui o valor do balão em branco, só para ele contrastar aqui. Vou vir em geral, efeitos, tela de fundo e tirei aqui também. Voltando aqui para visual, em rótulo da categoria eu vou colocar em branco também, só para ele aparecer aqui embaixo. Vou copiar esses valores aqui. Copiei mais 2 cartões aqui para ele já trazer a formatação. E agora eu vou selecionar esse cartão, vou vir aqui no formato e vou trazer só os outros campos que eu quero. Então, se eu quiser saber o valor de desconto, é só eu trazer aqui. Ele já trouxe o valor de desconto aqui. E se eu quiser saber a venda bruta, é só trazer o campinho aqui de venda bruta. E já está pronto o meu dashboard, muito rápido. Eu não preciso saber nenhuma fórmula DAX. Eu não preciso saber nenhuma formulação, nada de programação, nada de Excel. Você viu que é muito fácil você começar a trabalhar com Power BI. Mais umas dicas bacanas, além de utilizar a soma aqui no Power BI, se eu quiser fazer a média, algum tipo de outro cálculo aqui, eu posso vir aqui nesses campos aqui que estão em visualizações e colocar nessa setinha aqui. Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar todas as contas que eu posso fazer aqui. Então, se eu não quiser saber exatamente a soma, eu posso escolher a média, eu posso escolher aqui o mínimo, o máximo, a contagem ou uma contagem distinta para contar só os valores exclusivos, desvio padrão, variação, mediana. Eu tenho uma série de coisas que eu posso fazer aqui de maneira muito rápida e simples. Você tem o seu primeiro dashboard. E se você quiser saber mais sobre Power BI, eu te convido a conhecer o nosso treinamento completo, que é o Power BI Pro Express, onde você vai aprender como fazer realmente dashboards de alto impacto de uma maneira muito mais completa do que você viu até aqui. Se você quiser também adquirir um kit completo de templates como esse que eu te mostrei aqui para esse dashboard, vai ficar aqui no link da descrição também o kit de templates da Academia BIPRO. E agora você tem uma missão, tem um compromisso comigo de deixar o seu like nesse vídeo. Se você gostou, se você está até aqui, comenta comigo, cheguei até o final e fiz o meu primeiro dashboard. Não se esqueça de inscrever-se no canal da Academia BIPRO. Eu fico por aqui e te vejo numa próxima.